Bom, por ser a gestão de dois amigos, hoje eu vou tratar de um tema muito importante. E mais do que um tema, eu acho que isso é uma dor muito grande para muitas pessoas que talvez caiam de paraquedas nesse vídeo ou que já conhecem o meu trabalho aqui. O tema do vício em conteúdo adulto, ele é importante de ser tratado não apenas na ótica daquele que é prejudicado, ou seja, do usuário, do sujeito que consome o conteúdo, mas é importante dizer, e que isso faz parte de uma antropologia clássica, de uma visão clássica da psicologia humana, que é que um vício, apesar dele ser individual, os danos eles nunca são contidos no sujeito. O vício, ele sempre, de um modo ou de outro, tende a se espalhar, a se esparramar, de modo que os maus frutos desse vício, eles desaguem, eles caiam sobre outras pessoas. E com o vício conteúdo adulto, com o vício pornografia, não podia ser diferente. A gente vê, e esse é o assunto que eu quero tratar aqui hoje no fundo, quantos namoros, quantos relacionamentos eles estão sendo destruídos por esse mau hábito. E por quê? Vamos tentar explicar o porquê. Dar nome aos bois, tentar entender a dinâmica de como que um relacionamento ele é destruído por conta desse vício. Existiram milhares de coisas para falar aqui, mas eu vou falar especialmente do dano que isso causa no sujeito e como que isso impede que ele viva um relacionamento normal. Antes de explicar isso, é necessário fazer uma outra explicação, que é um pouco de psicologia. Então vejam só, nós, seres humanos, somos dotados da razão, do aparelho intelectivo, do aparato racional. Só que a nossa razão, ela só funciona mediante aquilo que os nossos sentidos captam. Então é como se uma parte da nossa inteligência, ela viesse e buscasse, ela puxasse aquilo que entra dentro de nós para fazer a sua atividade. Então, não é errado dizer que o modo como nós enxergamos o mundo também o modo como nós entendemos o mundo, melhor dizendo, é um modo também como os ditames daquilo que está entrando para dentro do nosso mundo interior. Então, se aquela pessoa, se um sujeito, ele está consumindo boas coisas, se ele está vendo coisas belas, se ele está em contato com coisas verdadeiras, boas e belas o tempo todo, habitualmente, isso vai formar um imaginário bom, um imaginário rico. E a partir das coisas que estão guardadas no imaginário, que a inteligência vem e puxa para realizar a sua atividade de intelecção, ou seja, para entender as coisas como elas estão sendo apresentadas. Do contrário, se o sujeito está consumindo conteúdo adulto, né, uma coisa que é falsa e uma coisa que é objetivamente feia e má e imoral, aquilo vai se acumulando no imaginário dele e essas imagens ruins, elas vão se tornar o substrato para o que futuramente vão ser péssimas intelecções, ou uma atividade da própria inteligência do sujeito já apodrecida. Então, se o sujeito, qual que seria o natural, né? Um sujeito, ele consome um conteúdo bom, está sempre em contato com boas referências, e vamos falar aqui de relacionamentos, é um sujeito que entende a normalidade do relacionamento, né? Entende o respeito que envolve um relacionamento, ele entende a fidelidade, né? E tem contato com boas referências. E se afasta das más referências, é um sujeito que não consome pornografia, não vê nenhum tipo de conteúdo adulto, ele vai formar na inteligência dele, e essa é uma das funções da inteligência, o que a gente pode chamar de um verbo mental, um conceito mental, uma ideia do que é um relacionamento. E essa ideia de relacionamento que ele vai ter é a ideia real de relacionamento. Por quê? Porque ele vai estar baseando o que tem na cabeça dele, o que a inteligência dele captou, com a realidade. E não vai ter barreira nessa transição. Agora, do contrário, o sujeito já danificado, com a sua inteligência danificada pela luxúria, sujeito com a razão lesada por esse mau hábito, ele vai ter essa espécie de camada, essa espécie de filtro, essa espécie de desvio, a gente pode dizer assim, com relação à atividade da sua inteligência, de modo que ele não consiga formar um conceito puro de relacionamento. Por que não vai ser um conceito puro? Porque ele vai sempre se misturar o julgamento sobre o juízo sobre o que é um relacionamento, o julgamento sobre a natureza do relacionamento que o sujeito viciado em conteúdo adulto tem, ele vai ser sempre enviesado. Enviesado por o quê? Pelas paixões, pelo desejo daquele conteúdo, né? Pelo desejo do prazer sexual, evidentemente. Então, o vício em pornografia, ele vai sempre desviar o sujeito de uma visão normal de relacionamento. Vai sempre atraí-lo para querer
um relacionamento não na regra de um relacionamento comum, que seria o amor. E o amor ele tem uma certa medida de desinteresse, mas muito pelo contrário. O vício em conteúdo adulto faz com que a visão de amor seja sempre um amor interessado. Um amor, a gente pode dizer assim, um amor sempre buscando algo além do amor mesmo. Então, um prazer, buscando uma satisfação, buscando algo com o que ele possa se deleitar. E qual que é a consequência disso? O que hoje a gente conhece comumente como objetificação. O que é a objetificação? É quando nós olhamos para o outro, não mais como outra pessoa a qual nós temos que nos relacionar, mas como outro objeto que tem que ser usado como uma ferramenta, como um instrumento. Então o sujeito que consome habitualmente o conteúdo adulto, ele se expõe a esse risco. O risco de começar a ver as outras pessoas como uma espécie de objeto de satisfação. Às vezes isso desaga tanto que não se segue nem no cunho meramente sexual, mas um sujeito viciado em conteúdo adulto, e eu experienciei isso muitas vezes, atendendo essas demandas, vai começar a ser interesseiro em outros assuntos. Então, as amizades vão ser interessadas. O sujeito não vai conseguir ser um amigo por uma benevolência, porque ele gosta da outra pessoa, mas aquela pessoa tem que oferecer algo pra ele. Ele não vai conseguir iniciar um namoro, porque o namoro vai ter que oferecer um prazer. Mas fato é que a regra dos relacionamentos não pode ser o prazer. Isso é o que Aristóteles dizia. O Aristóteles falava de 3 tipos de amizade, né? E ele dizia que a amizade mais baixa de todas era a amizade por concupiscência, ou seja, essa amizade por mero prazer. Por quê? Porque ela não se sustenta. Um relacionamento por concupiscência, um relacionamento por prazer, ele não se sustenta. Por quê? Especialmente falando de um namoro. Por que que um namoro baseado no prazer, ele não se sustenta? Porque quando o prazer passa, o relacionamento acaba. E isso não é essencialmente um namoro. Essa não deveria ser a essência de um bom relacionamento. Um bom relacionamento ele tem que passar por privações. Um bom relacionamento ele tem que passar por tribulações. Imaginem, por exemplo, a situação de um casal em que, por uma ocasião de doença, eles se veem privados de um certo prazer. A vida fica difícil por causa de uma doença grave. A rotina muda, não existem mais tantos momentos deleitáveis, não existem mais tantas ocasiões de prazer, seja um prazer sexual, seja algum outro prazer, né, de um convívio, de um lazer, etc. E o relacionamento acabaria ali, o sujeito que está doente fica largado, porque não dá mais para ter, você não me dá mais prazer, e você está doente, eu preciso seguir a vida, buscar prazer. É um relacionamento, no fundo, baseado num hedonismo, é um vazio, porque no fundo, o sujeito que vive pela busca do prazer, o sujeito hedonista, ele é um grande escavador de nadas. É um escavador do vazio. Só que cava, busca e não encontra nada. Então esse vídeo aqui é principalmente um alerta para os rapazes jovens, especialmente, que talvez lidem com esse problema ou já lidaram com esse problema e agora resolveram, estão buscando acertar a vida. Do grande risco que é engatar num relacionamento sem antes se livrar muito bem desse vício, desse mau hábito. Porque senão vai ter sempre um risco da sua inteligência, da sua atenção, dos seus interesses estarem sendo todos movidos pelo desejo desse tipo de prazer. E fato é que a vida não funciona assim, a vida não é uma busca pelo prazer. Muito pelo contrário. Né? As melhores coisas da vida a gente consegue se privando de alguns prazeres. É claro, os prazeres eles têm uma função na vida. Os prazeres são bons. Né? A gente tem que ter bons momentos e às vezes momentos deleitáveis com boas pessoas, de todo gênero, uma boa refeição, uma boa companhia, uma boa amizade. Mas fato é que para um namoro ter frutos, para um relacionamento ter frutos, o olhar interessado, maliciosamente interessado, fruto do consumo de conteúdo adulto, esse interesse no corpo da pessoa, esse interesse em usá-la para se satisfazer. Isso perverte a natureza de um relacionamento normal, onde, por amor, os dois se unem e se abstêm de um certo prazer. Porque se o relacionamento é baseado no prazer, o fato é que quando o prazer acaba, o relacionamento acaba também. E os bons relacionamentos duram, mesmo na privação do prazer. Mais ainda, e esse é o grande prêmio, os relacionamentos castos, onde os dois se guardam, onde os dois se preservam e falam, eu não vou te usar e você não vai me usar até
que nós possamos consumar o nosso casamento. Esse que é o mais saudável. Me desculpa, assim, mas essa que é a verdade. Esse que é o mais saudável. Que mal tem em se guardar. Pelo contrário, você está amando outra pessoa. Você está provando que você não está ali para usá-la, mas para conhecê-la e amá-la antes de tudo. E para nós, homens, isso é muito importante. Nós precisamos saber fazer isso e não usar uma outra mulher como um objeto, como mais um vídeo, como mais um conteúdo pornográfico, como algo descartável. Não tem nada mais próprio para o ser humano do que amar. E não tem amor mais nobre do que aquele amor em que você se entrega, se abstendo de si. E um primeiro movimento muito generoso desse desapego de si mesmo para provar o seu amor por um outro ou por uma outra é justamente largar a mão de um prazer tão fútil e tão vicioso e tão maléfico como esse. É a pureza. É pureza. O que significa pureza? Significa que não tem mistura. Então as intenções são puras. Não tem mistura de desejo, não tem mistura de concupiscência, não tem mistura de objetificação. É um amor puro, é um amor desinteressado. Esse amor que vai moldar a mente do sujeito e vai moldar a mente da moça para que eles consigam ter um bom namoro. E isso começa, pelo menos aos que infelizmente caíram nesse vício, se afastando do conteúdo adulto. Alguns vão conseguir se afastar sozinhos, outros vão precisar de terapia, para uns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil, mas esse é um caminho necessário para quem quer ter um bom namoro. A grande maioria dos namoros hoje na nossa sociedade, eles são frustrados por questões, e desculpe dizer desse modo, mas por questões sexuais. Porque é um namoro que começa pelo interesse sexual, e que em algum momento eles veem que só ficar se satisfazendo carnalmente não dá, né? Você tem que conhecer a pessoa, você tem que às vezes se sacrificar por ela, e essas pessoas que são interessadas demais no prazer, elas não conseguem se sacrificar por outra pessoa via de regra, então aí ficam dois egoístas, um querendo usar o outro numa espécie de contrato mútuo, eu uso você e você me usa, que eles chamam de namoro, e aí uma hora acaba, porque a coisa não se sustenta. É o que Aristóteles falava, a amizade por concupiscência não se sustenta, porque uma hora o prazer acaba, todo prazer acaba, a gente come uma comida e a comida acaba. Prazer sexual, a atividade sexual é realizada, o sujeito vai lá, faz sexo e acabou. O prazer passou. Você tem um bom momento de lazer, assiste um filme, uma série, isso acaba também, tudo acaba, o prazer ele tem essa natureza. Então a gente tem que recorrer a essas coisas do modo mais lícito, do modo mais ordenado, sem ficar escravo delas. E um relacionamento escravo do prazer é um relacionamento fadado ao fracasso. Então os rapazes que estão ouvindo isso, os homens que estão ouvindo isso, tem que tomar muito cuidado. E fazer esse exame de consciência. Será que eu estou sendo escravo do prazer? Ou será que eu estou conseguindo cultivar esse olhar puro, esse olhar desinteressado? Isso é muito importante. Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui e eu pretendo continuar esse assunto dos relacionamentos e também futuramente, né, dicas mais práticas de como abandonar esse vício nos próximos vídeos, tá bom? Então se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você achar que esse conteúdo pode ajudar alguém, eu peço que você compartilhe, deixe seu joinha aqui, tá bom? E a gente se vê numa próxima. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.